É um privilégio estar com vocês mais uma vez. Amém. E é sempre a oportunidade de nós compartilharmos o amor do Senhor. Fico feliz por estarmos aqui. Seria bom que todos os nossos irmãos pudessem falar o que esse nosso irmão falou nesse vídeo, né? Que o nosso Deus pode todas as coisas. E Ele confiou nisso. Mas infelizmente, nem todos podemos falar como Ele falou, né? Tem muitos irmãos que estão longe do Senhor, mesmo conhecendo a palavra dele. Isso é uma realidade no meio do povo adventista. Misericórdia, né, irmãos? Abramos nossas Bíblias em João capítulo 15. João capítulo 15. Continue conosco, Senhor, nos ensinando tudo o que precisa ser ensinado nessa noite para cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 15 fala sobre a videira e os ramos. É um texto muito conhecido de todos, né? Mas que tem muitos pontos para nos ensinar nessa noite. João capítulo 15, nós vamos ler de 1 ao 9, ok? João capítulo 15, de 1 ao 9. E o verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O 4 diz assim: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E versículo 6: Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, e será a semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, lança no fogo e o queima. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecereis em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8: Nisto é glorificado o meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Versículo 9: Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Amém. Jesus, quando falou essas palavras, né, ele queria ensinar para os discípulos. E essas palavras que Jesus falou, né, ele diz que esse texto era um dos últimos sermões de Jesus antes de ele ir para a cruz, né? Os discípulos estavam aflitos e angustiados, tristes, porque Jesus estava dando sinais de que já não ia mais ficar entre eles. E esse texto quer ensinar umas lições para os discípulos e também quer ensinar para nós nessa noite. De maneira clara que ele iria voltar. Jesus em João 14, né, um capítulo antes, né, João 14 fala que ele iria para o céu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vos teria dito. Então Jesus ensina ali os discípulos, só que no versículo 15, né, ele fala aí essa parábola, né, para os discípulos. Por isso, para entender a necessidade de João 14, Jesus fala João 15, né? E ele fala isso aí, que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E aí Jesus continuou no capítulo 15, né, entendendo outra necessidade. E qual era a necessidade, você pode perguntar? Você sabe que a Bíblia ela foi escrita na cultura judaica. E na cultura judaica, quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam. E é por isso que a gente vai ver na Bíblia, quando a gente se refere a Deus, ele fala santo, santo, santo. Ele quer enfatizar aquela situação que significa Deus, né? Então, quando diz assim, santo, 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 Deus Altíssimo, ele quer enfatizar aquilo ali.
E é por isso que João 15, se nós olharmos o texto que nós lemos, qual é a palavra que mais se repete aí? Se você olhar bem, alguns dizem que é a videira, outros falam que é amor, mas se você olhar bem, é permanecer. A palavra permanecer, se você olhar bem, ela se repete 12 vezes aí no texto de João capítulo 15, de 1 ao 9. Porque Jesus sabia que ele estava próximo de sair dessa terra e já não ia estar com ele fisicamente, né? Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar aqui no Consolador. Então, se alguém perguntar qual é a ênfase do sermão de João capítulo 15, a ênfase é permanecer. E Jesus sabe que a gente é bom em começar, mas a gente é péssimo em permanecer. E isso era uma necessidade dos discípulos. Jesus sabia disso. Porque Jesus sabe que somos diferentes, falamos diferente, temos cor diferente, somos de cultura diferente, mas nós temos algo em comum. Nós somos bons em começar, mas somos péssimos em permanecer. Quantas coisas você já começou, mas não permaneceu? Quantas vezes você já programou de ir para a academia, que esse ano agora vai, né? O negócio agora vai ser diferente, mas não permanece? Quantas faculdades você já iniciou ou curso que você não permanece? Ou nós não permanecemos, porque eu me incluo nisso aí. Né? Eu comecei a academia e já estou quase 15 dias que não vou. Então assim, nós somos bons em começar, mas nós somos péssimos em permanecer. E Jesus sabia disso. Né? Os discípulos estavam aflitos. E Jesus fala essa parábola, essas palavras para confortar, ensinando eles a permanecer no seu amor. Só que ele usa uma história para ilustrar isso. Né? E usa uma coisa que era muito comum naquela época, era o quê? Um pé de uva, a videira. Era muito comum para eles. Né? E é por isso que ele fala, né? Quantos já não começaram uma atividade física, né, e não permanece? Quantos já começaram um curso ou a faculdade? Quantos se casam, mas nem todos permanecem casados? Quantos têm filhos, mas nem todos permanecem pais, né, ou mães? Né? Quantos se batizam, mas nem todos permanecem firmes na fé? Nós somos bons em começar, mas não somos péssimos em permanecer. E é por isso que esse capítulo é tão impressionante, porque é o próprio Jesus ensinando os discípulos e a mim e a você nessa noite a permanecer. O quê? No seu amor. A permanecer no seu amor. Você entendeu que o próprio Jesus quer nos ensinar nessa noite? E a ênfase desse sermão, ele quer ensinar a nós, cada um nessa igreja hoje, a permanecer. Por que permanecer, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque essa igreja poderia estar cheia. A minha igreja poderia estar cheia lá no Parque Aeroporto, mas não está. Sabe por quê? Porque muitos que nós conhecemos, não permaneceram no amor do Senhor Jesus. E Jesus, naquele momento, antes de sair da terra, ele queria ensinar os discípulos a permanecer no seu amor. Então, sabe? Então foi o próprio Jesus que falou essas palavras para os discípulos, para eles permanecer. Sabe, Jesus pregou em frente de um pé de videira ou um pé de uva, e era comum onde Jesus morava as plantações da videira, e ele usou isso como ilustração. O livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 73, diz que Jesus pregou em frente a uma plantação da videira, e quando os discípulos vissem a videira, eles iriam lembrar o quê? Do sermão, e iriam lembrar das palavras de Jesus. Jesus disse: assim, eu sou o pé de uva e vocês são os galhos. Tem coisa mais simples do que isso para entendimento? Eu sou o pé de uva e vocês são os galhos. Você tem algum pé de alguma coisa, de árvore na sua casa? Acredito que a maioria tem aqui, né? Quando nós arrancamos o galho, quanto tempo ela consegue o galho? Quanto tempo o galho fica vivo ali, digamos assim? Quanto tempo ela começa a morrer? Imediatamente. Imediatamente o galho, aparentemente, pode até que aparentemente você não veja ela morrendo.
E Jesus queria ensinar que sem ele, desligado da videira, nós já, aparentemente, a gente não está morto, mas aparentemente nós já começamos a morrer. E isso Jesus queria ensinar para os discípulos. Então, quando o galho está longe da videira, imediatamente ele começa a morrer. Quando o cristão está longe do Senhor Jesus, imediatamente ele começa a morrer e não percebe. Sabe qual é a resposta correta? Imediata. Se o galho está desligado da videira, ele está morto. Ele pode não secar imediato, mas está morto, porque separado da videira não tem vida. Separado da videira não tem vida, irmãos. Você como cristão, nós como cristãos separados de Cristo, não há vida. Nós só podemos fazer alguma coisa se estivermos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. O que Jesus queria ensinar para mim e para você e para todos os cristãos, que tem cristãos que se ligam ao Senhor no sábado de manhã. Isso eu estou falando para os adventistas. Tem cristão que se liga no sábado de manhã, desliga no domingo de manhã, liga no domingo à noite, desliga na segunda de manhã, liga na quarta noite e fica nesse liga e desliga. E você sabe que isso é verdade. Isso não é nenhuma novidade para nós. Isso tem acontecido no meio do povo de Deus, do povo adventista e misericórdia, irmão. O povo tem ligado e se desligado do Senhor. E nós aprendemos, e vamos aprender dessa noite, que sem Deus, nós já estamos mortos. Se nós não estivermos ligados à videira verdadeira, nós começamos a morrer imediatamente. Jesus falou assim: como um galho não pode ficar vivo desligado da videira, você não pode ficar vivo desligado de mim. Você e eu não podemos ter vida longe de Deus. Você entende? Jesus é a videira e eu e você somos os galhos. Eu preciso aprender a viver ligado a Jesus todos os dias, todos os minutos. Não apenas no culto de sábado pela manhã, não apenas na meia hora de sermão. Eu preciso aprender a permanecer ligado todo o tempo. Assim como o galho é ligado à árvore. Eu preciso aprender. E se isso está acontecendo na sua vida, irmãos, que você possa refletir isso. Mas a grande pergunta é como aprender a permanecer ligado a Jesus. Como ficar ligado a Ele 24 horas, assim como um galho ligado à árvore? Como? Aí eu peço que você abra a Bíblia em João capítulo 7, João capítulo 15, o texto que nós lemos, versículo 7, diz aí: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês, e pedireis o que quiserem, lhe será concedido. Está aí o segredo. Se nós ficarmos junto ao Senhor, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e será feito. Jesus está dando para o discípulo naquela época e está dando para nós hoje o segredo. Amém. Se nós ficarmos ligados ao Senhor, na sua palavra, Ele vai permanecer em nós. Amém. E aí você vai ser uma pessoa viva. Amém. O segredo é esse. Jesus está dizendo: se você não estiver ligado à palavra de Deus, você pode até cantar bem aqui na frente, você pode até falar bem, pode até pregar bem, mas você não está ligado ao Senhor. Isso tem acontecido. Tem irmão e tem irmã que faz muito bem os afazeres na igreja, mas não está ligado ao Senhor em misericórdia. Aprendeu a fazer tão bem que faz bem, porque desde criança já é da igreja, mas que está longe do Senhor. Tem gente que entra na igreja, senta nesses bancos e aprende a fazer os rituais da igreja, mas espiritualidade não existe nenhuma. Isso também é uma realidade. Você e eu só podemos estar vivos se estivermos ligados à videira e ligados à palavra. É claro que a palavra de Deus
é a pessoa de Jesus Cristo. Se você está ligado à palavra, você está ligado à videira. A maneira de você se ligar a Cristo é você ser ligado à palavra. Sabe, nós chamamos essa palavra de Deus. E você sabe que foi pela palavra de Deus que Deus fez todas as coisas. Então essa palavra tem poder. Foi pela palavra que Ele formou, que Ele criou, né? Então a palavra tem poder. Amém. Em Gênesis capítulo 1, né? Havia trevas sobre o abismo, né? E sabe o que Ele usou? A palavra. Então não se engana, né? Os discípulos tinham os profetas. Hoje nós temos a palavra de Deus, onde você e eu podemos nos ligar a ela. Um dia Jesus estava sobre o túmulo de Lázaro, e o que foi que ele usou? A palavra, é isso? Sai Lázaro para fora. A mesma palavra que ele usou lá em Gênesis capítulo 1, onde foi formando todas as coisas, ele usou para ressuscitar Lázaro. O mesmo poder da palavra de Gênesis 1 e também em Lázaro também está aqui neste livro. O mesmo poder está à disposição para mim e para você. Sabe o que significa? Que a mesma palavra que ressuscitou Lázaro pode ajudar você a vencer os seus problemas. E temos muitos. Cada um de nós tem problemas diversos. Isso está à nossa disposição. A maneira de você se ligar a Cristo é você ser ligado à palavra. Segundo, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Jesus está dizendo assim, você pode pedir. Se você tem problema, você pode pedir. Se você está com dificuldade, você pode pedir. Se você estiver ligado a Ele, claro. Não é isso? Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. Aí você pode pedir o que quiser. As pessoas, como muitos falam, querem apenas as bênçãos de Deus e não querem o Deus da bênção, né? Jesus está dizendo, eu vou embora, é verdade, fisicamente, não estarei com vocês, não vão poder mais me tocar, mas eu garanto uma coisa para vocês, até eu retornar, você não vai ter um dia que eu não vou escutar vocês, não vai ter um dia que eu não vou estar com vocês. Jesus está dizendo o seguinte, que vai estar à nossa disposição. E Ele prometeu estar conosco não só algumas horas, não só alguns dias. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Amém. E parece que para alguns de nós isso não faz mais sentido. Fez um dia, mas hoje não faz mais. É o que parece. Que esse poder que está à nossa disposição, que essa palavra que tem poder, não é mais procurada. Porque as pessoas já não acreditam como acreditaram um dia. O povo de Deus hoje não está aparecendo, não é por falta de conhecimento, é por falta de relacionamento. E sem relacionamento não há poder, irmãos. Nós sabemos que tem dois caminhos, um largo e um estreito, a palavra de Deus diz. E sabe o que está acontecendo com o povo de Deus? Eles saíram do caminho estreito e foram para o largo. E sabe o que acontece no largo? O povo é empurrado. E sabe o que acontece com um cristão que um dia foi cristão, que está lá? Não tem poder para sair lá, para ir para o estreito. E tem muita gente lá, no caminho lá. Agora, sem relacionamento não há poder. Sabe por que não há poder? Porque não busca Deus, porque estão longe da videira verdadeira. E longe da videira não tem poder, não tem como você ter vida. O inimigo que nas nossas almas sabe disso. E é por isso ele tem colocado as cores de todos os tipos, de todos os tamanhos, para nos atrair para o caminho largo. E lá, ninguém é de ninguém. Lá você é bombardeado de todos os lados. E é por isso que você já não ora, você já não busca a palavra, você já não recorre a Deus. Vive a vida, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Até gostaria de fazer, mas não faz.
Porque nós precisamos de poder, irmão, para vencer os nossos problemas. Nós precisamos de poder para ir até o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não ora, se você não tem falado com Deus, e consequentemente você não está ligado à videira. Se você não ora, você não tem falado com Deus. E se você não fala com Deus, você é um galho o quê? Cortado. Você é um galho fora da árvore. E o texto diz que fora da árvore não tem vida. Não há vida fora da árvore. Quantas vezes nós precisamos ler esse texto para entendermos isso? Que nós precisamos de Jesus, independente dos problemas que nós temos. Todos nós precisamos dele para vencermos as nossas dificuldades, os nossos problemas. E se nós não buscarmos, se nós não estivermos ligados, sabe quando é que você vai vencer os teus problemas? Nunca. Porque os teus problemas estão aqui. E só o Senhor pode te ajudar. Um amigo pode até te aconselhar, pode até dizer algumas palavras, mas no dia a dia, no cotidiano, aquilo que você precisa, só Deus pode te ajudar. E aquele que não ora, não tem falado com Deus. E se você não fala com Deus, você é um galho cortado. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir através da oração. Você precisa falar com Deus. Uma vez Martinho Lutero disse: se você vai pedir a Deus alguma coisa, então estenda bem o avental, pois Ele tem muito para te dar. E é verdade, irmãos, Ele tem muito para te dar. Tem muito para nos dar. Se vai pedir, estenda bem o avental, porque Ele tem muito para te dar. O céu está cheio de bênçãos e nós precisamos pedir a Deus. Não tem nada de errado nisso. Deus não vai te chamar de pidão porque você pede muito, né? Claro que não. Não tenha medo, porque só se pede com quem nós temos esse relacionamento. Não é verdade? Não dá para nós pedir um dinheiro alto para alguém que você não conheça, né? Quanto mais você pede, mais estreito fica o teu relacionamento. Você lembra de Abraão, quando ele pediu para Deus não destruir? Se tiver 50, Deus fala assim: não, se não tiver 50, eu não vou destruir a cidade. Se tiver 30, 40, ele foi pedindo, Deus. Abraão tinha relacionamento com Deus, ele foi pedindo. Só se pede para quem tem relacionamento. Abraão foi pedindo e em nenhum momento Deus disse: Abraão, você está pedindo demais. Não. Abraão tinha relacionamento com Deus. A cada resposta, esse relacionamento vai se estreitando e poderosamente você vai sentir o agir de Deus, porque você vai estar falando com Deus. Você vai estar interagindo com Ele. Segunda coisa é permanecer na presença de Deus. A oração vai muito além de falar. Você vai tendo relacionamento com Ele, você vai tendo intimidade com Ele e, consequentemente, vai tendo confiança com Deus. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, irmão. Confiança para dizer que todos os problemas vão passar e vão passar, irmão. Amém. Para dizer que o que está te afligindo hoje vai acabar. E por pior que seja, as maiores promessas de Deus não é para essa terra, é para o céu. Amém. Onde Ele promete enxugar todas as lágrimas e dor não mais vai existir. A promessa dele é que Ele vai estar contigo todos os dias, independente do que aconteça, Ele vai estar contigo. Até parece que em alguns momentos Ele não está, mas Ele está, porque Ele prometeu. Você pode entender isso, de dar bons frutos e fazer com que os outros vejam Deus diferente pelas coisas que você faz. Aprender a andar com Deus, aprender a depender de Deus. E quando você e eu aprendermos poderosamente a fazer isso completamente, não só por parte, mas completamente, a tua confiança, a tua dependência vai ser mais poderosa. E as pessoas precisam enxergar isso em mim e em você.
Não só por um instante, não só por uma semana, mas para todo sempre. Nós precisamos estar ligados ao Senhor 24 horas. Jesus disse que sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Você tem um problema no trabalho, sem Deus, você não pode resolver. Se você tem um problema na família, sem Deus, você não pode resolver. Se você tem um problema no casamento, sem Deus, você não pode resolver. Quando nós vamos entender isso? Se você tem um problema de saúde, sem Deus, você não pode resolver. É Ele quem pode resolver todos os nossos problemas. Amém. E nós precisamos colocar isso como prioridade. O teu relacionamento com Deus tem que ser prioridade. É claro que a gente tem sonhos e projetos para esse mundo. É claro que nós temos. E não tem nada de errado com isso. Porque sonhar faz com que a gente tenha mais ânimo e impulso para continuar a viver. E Ele sabe disso. O problema é que muitos sonhos que nós temos nos levam para longe do Senhor. Aí é que mora o problema. Nós precisamos ter sonhos, ter projetos. Casar, ter filhos, ter vários carros, várias casas, ser rico. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Agora, até que ponto isso vai fazer com que Deus seja o primeiro lugar na tua vida? Até que ponto esse projeto vai fazer com que Deus permaneça como sempre? Esse é o problema. E quem tem relacionamento com Deus pergunta todas as coisas. Será que essa esposa ou esse esposo é para mim? Será que esse emprego é o melhor, Senhor? Será que essa faculdade vai me ajudar a permanecer com o Senhor? Será que o que eu pretendo fazer, os meus sonhos e projetos, será que é o melhor? Quem tem relacionamento com Deus vai entender isso. Deus vai responder. Amém. Meu desejo nessa noite, irmãos, é que você e eu permanecemos no amor dele. Amém. Porque quando ele esteve aqui, e antes de partir, era o que ele queria que os discípulos entendessem. Que eles precisariam permanecer. Em João 14 ele diz o seguinte: eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu vou voltar, vocês precisam estar o quê? Me esperando. Aonde? No amor dele. Quando eu voltar, vocês precisam permanecer firmes, irmãos. Porque eu vou voltar. Você crendo ou não, você esperando ou não, você permanecendo ou não, Jesus vai voltar a esse mundo, irmão. E sinto muito dizer, se você não permanecer, você vai ficar fora dessa. Misericórdia. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele nos ajude a permanecer no seu amor. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quer ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. A igreja declara: permaneça em mim, permaneça
permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Que o Senhor permaneça em nós e nós permanecemos no Senhor. Enquanto o Senhor não volta, Senhor, ajuda cada um de nós a ficar de pé. Enquanto o Senhor não volta, Senhor, ajuda com o Teu Santo Espírito para que nós venhamos a fazer nossas escolhas, para que as nossas escolhas possam também ser as Suas escolhas. Amém. Então, por isso, Senhor, nesta noite, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a permanecer no Senhor. Nos leva para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus.